hoje temos uma história super mega poderosa da Bíblia. Então, nós hoje vamos aprender algo que Jesus nos ensinou. Um segredo para verdadeiramente nós sermos felizes. Pois é, crianças, quem é que de vocês aí em casa quer ser feliz? Todos, não é? Eu também quero ser feliz. Então, na Bíblia nos ensina algo poderoso. A Bíblia tem imensas promessas de Deus e todas elas nos ensinam a sermos muito felizes. Mas sabem, Deus nos ensinou algo e diz assim: felizes os que reconhecem que são pobres de espírito. Coisa estranha, pobres. Mas então será que Jesus quer que eu não tenha comida? Será que Jesus quer que eu não tenha uma casa para eu morar? Porque nós sabemos que pobres, não é? O que as pessoas nos ensinam e que nós aprendemos até na escola, que ser pobre é uma pessoa que não tem recursos, é uma pessoa que não tem bens materiais, é uma pessoa que se calhar não tem comida, é uma pessoa que não tem casa, não tem onde morar. Mas será que Jesus quer que nós sejamos assim? O que é que vocês acham aí em casa? Claro que não! Jesus não quer que nós sejamos pobres. Pelo contrário, Jesus quer que nós tenhamos abundância, que sejamos prósperos, que tenhamos tudo aquilo que nós necessitamos para nós e até para ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso amiguinho lá na escola, o nosso... ou alguém que necessite lá fora, que necessite da nossa ajuda. Pois é, Jesus quer que nós sejamos assim, essas pessoas abençoadoras, não acham, meninos? Claro que sim. Mas Jesus, quando falou felizes os que reconhecem que são pobres de espírito, Ele queria nos ensinar algo tão bonito. O que Jesus queria dizer verdadeiramente é que nós temos que reconhecer que sem Ele não somos nada, que necessitamos estar bem pertinho da presença de Jesus. Nós temos que reconhecer no nosso dia-a-dia que não somos nada, absolutamente nada, sem Jesus estar a conduzir a nossa vida, na escola, em casa, nos nossos relacionamentos com os papás, com as mamãs, com os amigos na escola, lá na igreja também. Jesus tem que estar a conduzir, a direcionar a nossa vida em todas as áreas dela. E nós temos que entender que quando Jesus nos ensinou que ser pobre de espírito é reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos mesmo de Jesus na nossa vida. Precisamos mesmo que Ele nos ensine como caminhar e como andar neste mundo e na nossa vida. Ele nos ensina como é que Ele quer que nós caminhemos para tocar no coração de Jesus, para lhe agradar. E isso verdadeiramente é ser pobre de espírito, é entender que Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é espetacular e que sem Jesus na nossa vida nós não conseguimos andar para a frente, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então nós precisamos de reconhecer que somos pobres de espírito, que devemos ser pobres de espírito. Então, sabem uma coisa? Certo dia, Jesus, eu vou-vos contar uma história que está no livro de... Eu já vou para lá para vos ajudar. Está em Mateus. No livro de Mateus, capítulo 5, e é o versículo 3, onde está aqui a nossa lição de hoje. Então, e Jesus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, essa multidão de pessoas, aproximaram-se dele os seus discípulos também e toda aquela multidão. E abrindo a boca, Jesus os ensinava. E foi aí que ele disse esta promessa poderosa para a nossa vida. Vamos lá ler? Todos juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam só,
nós temos acesso a tudo o que Jesus tem para as nossas vidas, que é o reino dos céus, se formos pobres de espírito, se reconhecermos que sem Jesus não somos nada, na nossa força, no nosso acho. Eu sou muito bom. Não nos vai levar a lado nenhum, não acham, meninos e meninas? Eu também concordo. Só mesmo com Jesus na nossa vida nós vamos ser uns grandes e grandes vencedores. Então naquele dia Jesus estava numa montanha, vejam só. Quem é que já viu uma montanha? É linda, não é? As montanhas são tão bonitas. Às vezes, quando, por exemplo, nós estamos a fazer uma viagem e vemos aquelas montanhas lindas que Deus criou, o nosso coração até fica, uau, espetacular! A criação do nosso Deus é mesmo linda. Então, Jesus estava nessa montanha. E sabem que onde Jesus ia, o que é que acontecia? As multidões seguiam Jesus, as multidões corriam para pertinho de Jesus, porque tudo aquilo que ele ensinava trazia transformação à vida das pessoas, trazia coisas boas e maravilhosas à vida das pessoas. E ao mesmo tempo os milagres aconteciam, os sinais aconteciam, as pessoas eram curadas. Por isso as pessoas queriam muito estar pertinho de Jesus. E naquela altura, naquele sermão das montanhas, não foi diferente. Uma grande multidão de pessoas estava ali com Jesus. Vejam só, conseguem ver, meninos? Que grande multidão de pessoas que estava a ouvir e a escutar Jesus com o seu coração muito atento para poder aprender essas coisas maravilhosas que Jesus lhe estava a ensinar. Então essa multidão se assentou ali, sem pensar, estou atrasada, sem pensar, tenho tanto que fazer, sem pensar em mais nada. O que eles queriam era estar ali, pertinho de Jesus, a ouvi-lo, a escutá-lo, a aprender mais e mais sobre ele. E assim estavam eles e os seus discípulos. E aí Jesus começou a ensinar o povo que bem-aventurados, ele deu uma série, bem-aventurados quer dizer, são pessoas abençoadas por Deus, quem pratica isso. São pessoas que Deus está nas suas vidas e vai trazer coisas espetaculares à vida dessas pessoas. Percebem, crianças? É isso que significa ser bem-aventurado. Significa que tu caminhas e Deus te ajuda, Deus está ao teu lado, Deus te fortalece, Deus te aconselha, Deus te leva te leva mais além. E isso é ser bem-aventurado. E então Jesus disse, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus, eu até vou ler, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus estava a ensinar algo poderoso à vida daquelas pessoas, que elas tinham que reconhecer que não era por elas próprias que elas iam vencer. Não era por elas próprias, pela sua força, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua capacidade física, que elas iam conseguir conquistar as coisas poderosas para a sua vida que Deus tinha. Mas era quando eles verdadeiramente reconheciam que a coisa mais importante para a vida deles tem que ser Jesus. Quando eles reconheciam que não conseguiam viver sem Jesus nas suas vidas. Quando eles reconheciam que sem Jesus não eram nada. Isso é ser pobre de espírito. E depois disso, sabem o que é que aconteceu? Jesus partiu e foi para uma cidade de Cafarnaum. Pois Jesus foi para lá e algo espetacular aconteceu. Mais um milagre Jesus fez. Querem saber? Então eu vou-vos dizer onde é que está esse acontecimento de quando Jesus foi para Cafarnaum. Então está em Lucas 7, de 1 a 10. E depois vocês lá em casa podem ler, estudar e meditar mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida e nos faz crescer mais parecidos com o nosso Jesus. Então vamos lá. Então Jesus, ele chegou a Cafarnaum.
aqui temos o nosso Jesus. Ele chegou a Cafarnaum. E quando chegou a Cafarnaum, sabem o que vivia em Cafarnaum? Quem vivia em Cafarnaum? Vivia, a palavra de Deus nos fala que vivia um centurião romano. Oh, o que é isso? Centurião. Centurião é uma autoridade, é um oficial, um general do exército que tem sob a sua autoridade 100 soldados, muitos soldados, não é? Então vemos aqui os soldados que este centurião romano tinha sob o seu comando, sob a sua autoridade. Então, esse centurião romano, ele tinha também um empregado seu. E esse empregado, vejam só, o que é que vos parece que aconteceu ao empregado do centurião romano? Ele está doente, não está? Está deitado, está assim com uma carinha muito triste. Ele está doente, pois está. A Bíblia nos fala que esse centurião romano tinha um empregado que ele amava muito e que ficou doente. Então, ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Ele pensou assim: uau, Jesus está em Cafarnaum, está cá. Eu vou já pedir ajuda aos meus amigos judeus para irem falar com Jesus e pedirem para ele vir orar pelo meu empregado, porque eu sei que Jesus, ele tem todo o poder para o curar. E assim foi. Enquanto o empregado ficou na casa do centurião romano doente, o centurião mandou chamar os judeus, seus amigos, e eles lá foram e disseram: diz, centurião, o que é que se passa? E o centurião disse assim: olha, sabes, eu sei que Jesus está cá na cidade e eu queria muito que ele orasse pelo meu empregado, porque eu sei que ele vai curá-lo. Eu sei que ele é poderoso e tenho ouvido falar das coisas lindas, maravilhosas e poderosas que Jesus tem feito por tantos sítios desta terra. São tantas pessoas que ele tem curado. E eu também acredito que ele vai curar o meu empregado, que eu gosto tanto dele e não quero que nada de mal lhe aconteça, não quero que ele morra. Eu preciso que ele seja curado e sei que Jesus o pode fazer. Então, esses judeus atenderam logo. Ouviram com muita atenção o que o centurião tinha dito, até porque o centurião era um grande amigo deles. Sabem, este centurião, ele também tinha um coração muito bom. Sabem o que é que ele tinha feito, crianças? Ele tinha ajudado a construir as sinagogas na altura. As sinagogas eram o lugar onde os fariseus, onde os sacerdotes, eles oravam e ministravam ao coração de Deus. E ele tinha ajudado a construir essas sinagogas para que o povo de Deus também pudesse estar mais pertinho de Deus e tivesse um sítio bonito para se reunir na presença dele. E assim foi. Então, os judeus foram ao encontro de Jesus. E quando chegaram perto de Jesus, disseram: mestre, mestre, sabes, cá na cidade há um centurião romano e ele é um grande amigo nosso. Ele até ajudou a construir as sinagogas para que o povo de Deus se possa reunir, louvar, adorar a Deus e estar mais perto de Deus. Ele é um bom homem, esse centurião, mas o seu empregado está doente, Jesus. Podes ir lá, por favor, para orar por ele, porque ele crê que tu podes curar o seu amigo, o seu empregado. E Jesus disse: pois muito bem, eu irei. E sabem o que é que aconteceu? Jesus pôs-se logo a caminho e uma multidão e os discípulos também o seguiam para a casa do centurião romano. Mas sabem o que é que aconteceu? Enquanto Jesus fazia essa caminhada, o centurião mandou a uns amigos dele irem falar com Jesus e disse a esses amigos para dizerem a Jesus o seguinte: que para Jesus
não ir à sua casa, porque ele não era digno sequer de receber Jesus na sua casa, porque ele reconhecia que ele era tão pequenino, ele reconhecia que apesar de ser um oficial, certamente ele era rico, era um general, tinha riquezas, certamente esse centurião romano, ele era uma pessoa de autoridade, certo? Porque ele mandava pelo menos em 100 soldados. Então, ele era uma figura de autoridade. E vamos ler na Bíblia o que é que ele disse àquele amigo para dizer a Jesus. Pois bem, eu vou-vos ler então o que é que Jesus disse, o que é que o centurião disse então aos seus amigos para dizer a Jesus. Então, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus e rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe, dizendo: ele é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo edificou uma sinagoga. E foi Jesus ter com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo a Jesus o seguinte: Senhora, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, ou seja, na sua casa. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra só e o meu criado sarará, curará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E diga a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, quando esse amigo do centurião se aproximou de Jesus e disse as palavras do centurião, que não era digno de Jesus entrar na sua casa, porque reconhecia que era pecador, reconhecia que não era um homem segundo a palavra de Deus, por isso ele achava que não era digno de receber uma pessoa tão linda, uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão poderosa na sua casa. Então, ele ainda diz mais, ele reconhece que assim como ele tem autoridade sobre os seus soldados, porque é uma figura de autoridade sobre os seus soldados, ele diz: Jesus também tem toda a autoridade e todo o poder para, com uma só palavra, curar o meu servo, o meu empregado. E Jesus, sabem o que é que aconteceu? Jesus ficou maravilhado. Jesus disse: uau! Que fé que este homem, que este centurião tem! Eu nunca vi fé, nunca vi em Israel tanta fé! E isso tocou o coração de Jesus. Isso tocou de tal maneira que de imediato, quando os servos voltaram à casa do centurião, sabem o que é que tinha acontecido? Eu já vos vou mostrar o que é que aconteceu, que deixou o nosso centurião super mega feliz. O seu empregado ficou totalmente curado. Enquanto que ele antes estava assim, deitado, triste, muito doente, quase a morrer, crianças. Agora ele está totalmente curado. Porquê? Porque a fé do seu amigo centurião em Jesus e no poder de Jesus, e creu de todo o coração que uma só palavra de Jesus curaria o seu amigo. Sabem, isto nos mostra também, primeiro, algo que também está no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então nós precisamos ter fé no nosso coração para agradar a Deus, para tocar o coração de Jesus, para que realmente essas coisas boas que Jesus tem preparadas para nós cá, e quando um dia partirmos para o céu,
se possam cumprir na nossa vida, para que estas promessas que estão na Bíblia se possam cumprir na nossa vida, nós precisamos ter fé. E a fé agrada a Jesus, mas também nos mostra algo. E sabem, os discípulos, eles se calhar ainda estavam um pouquinho baralhados com aquilo que Jesus tinha ensinado lá no Sermão das Montanhas. Mas sabem, quando eles verdadeiramente viram o que aconteceu com o centurião romano, com a atitude dele, eles verdadeiramente compreenderam as palavras que Jesus tinha dito quando falou que felizes os que eram pobres de espírito. Porque eles pensaram assim: pois bem, este centurião romano, verdadeiramente, ele faz aquilo que Jesus diz, por isso ele é bem-aventurado, por isso ele é abençoado, porque ele reconhece que é pobre de espírito. Porquê? Porque ele diz: Jesus não é digno de entrar na minha casa. Isso significa que ele reconhece que, apesar de ele ser uma pessoa de autoridade, certamente uma pessoa com posses, com bens, com riquezas, ele reconhece que Jesus é todo poderoso, que precisa de Jesus, que precisa da ajuda de Jesus, que precisa dos conselhos de Jesus, que precisa que Jesus ore pelo seu empregado para que ele seja curado. Então ele reconhece que ele sozinho não consegue fazer nada, apesar de ser tão importante, não é? Uma figura de importância lá em Cafarnaum. Ele reconhece que o verdadeiramente importante é Jesus. E isso é ser pobre de espírito, reconhecer que necessitamos de Jesus. Então, com esta grande lição, nós aprendemos, como os discípulos de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, que precisamos de reconhecer que necessitamos de Jesus na nossa vida, necessitamos da sua força, necessitamos disso tudo. E às vezes nós estamos um pouquinho enganados, achamos que aqueles que são ricos, que têm muitos bens, que os meninos e as meninas que têm muitas Playstations, têm computadores, têm tudo. E às vezes as pessoas ricas, sabem, elas acabam por se concentrar, acabam por se focar nessas coisas materiais e esquecem-se que o maior tesouro, a maior riqueza que qualquer pessoa pode ter na nossa vida, sabem qual é? É ter Jesus no nosso coração. E é reconhecer que somos pobres de espírito, que necessitamos de Jesus em tudo na nossa vida e que sem Ele não fazemos nada, nada, nada. Então, eu queria agora fazer uma pequenina experiência com vocês, só para vocês compreenderem um bocadinho melhor a nossa lição. Gostaram da nossa história de hoje? Eu amei! Então, olhem só. Isto aqui, estão a ver esta água aqui? Oi, ela está um bocadinho suja, não está? E esta garrafa está cheia. Vejam só. Oi, eu abanei e sabem o que é que está a acontecer? Oi, estas coisas, estes lixos, estas coisas escuras, elas estão-se a espalhar na água. Que coisa estranha. Pois é, nós vemos aqui que isto representa uma pessoa que até pode ser rica, mas há uma diferença entre aquele rico que está agarrado às suas coisas, aos seus bens, à sua casa, ao seu carro, em ter muito dinheiro. E essas pessoas, sabem, eu vou tentar abrir. Não abre. Não abre mesmo. Está difícil. Não abre? Pois não, sabem porquê? Porque o coração delas não está aberto para receber Jesus. Não está aberto para receber as coisas boas que Jesus tem para a vida delas, que estão na Bíblia e que Jesus tem prontinho para nos oferecer. Porque Jesus foi à cruz em nosso lugar e ali Ele conquistou essas coisas todas para nós, essas coisas que nos abençoam e fazem de nós crianças mega felizes. Podemos ser curados por Jesus, podemos receber bênçãos por Jesus, podemos receber o amor de Jesus, a paz, a alegria, tudo através de Jesus. E sabem, estas pessoas não querem nada disso. Essas pessoas querem mais dinheiro, mais carros, mais bens.
São, por exemplo, também aqueles meninos que acham que porque têm muitas coisas não precisam de Jesus na vida deles. O que eu quero mais é ter mais jogos da PlayStation, do computador. O que eu quero é ter um computador mega topo de gama. O que eu quero é andar todo bem vestido, assim com muitas roupas de marca e ainda mostrar aos outros que sou melhor do que eles. Não, Jesus não se agrada disso. Isso não é uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa que está agarrada às coisas. E aqui, olha, Jesus toque, 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 bate, 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 não abre. Não abre a vida dele para Jesus, não abre o coração dele para Jesus. Esqueçam, não quer mesmo nada com Jesus. Esse tipo de pessoas acham que elas são felizes. Elas pensam que são felizes, mas verdadeiramente não são felizes, porque as coisas deste mundo, Jesus ensina que são temporais, duram um tempo, mas logo se acabam. E depois, também um dia, quando ele partir para essa pessoa, partir para o céu, sabem o que é que vai acontecer? Ela não vai para o céu, ela não consegue entrar no céu, porque nunca deu o espacinho do seu coração para Jesus. Ela não vai ao céu. Então, sabem, estas pessoas necessitam de mudar, de deixar que Jesus entre na sua vida, mas elas não querem. Agora vamos ver aqui uma pessoa que é pobre de espírito. Oi, está tão levezinha, não tem nada. Porquê que será que não tem nada? Sabem porquê que não tem nada? Porque esta é a pessoa que está vazia dos seus eus, vazia das coisas deste mundo. Não se importa se não tem grandes roupas de marca, não se importa se não tem aquele computador que até gostava de ter, igual ao daquele menino, não se importa se tem muito dinheiro ou não, importa-se sim que quer que Jesus o ajude, quer e necessita que Jesus entre na sua vida. Então, olha, já abriu, não é como o outro que custou abrir. Abriu, pois é. Então, esta pessoa abre, toque, 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 e abre o seu coração para Jesus entrar. E ali, porque ele está vazio de si mesmo, acha que reconhece como o centurião romano que precisa muito, muito, muito de Jesus, então aí Jesus vai entrar e vai derramar, vai encher a vida dessa pessoa com amor, com paz, com alegria, também com tudo aquilo que essa pessoa necessita, roupa, dinheiro, comida, e quem diz pessoa diz vocês também, crianças. E aí essa criança é muito feliz, porque está cheia do amor de Jesus, está cheia da alegria de Jesus no seu coração. E ela, cada vez mais, Jesus vai enchendo, o coração dela está a ser completamente inundado pela presença de Deus, porque ela reconhece que não é nada sem Jesus e que necessita muito de Jesus na sua vida. Vejam só, esta pessoa é aquela que é pobre de espírito. Como ela é limpinha! O coração dela é bem limpinho, porque Jesus habita lá, está lá nessa vida. Então, nós necessitamos ser como crianças, como esta garrafa de água que representa aquelas pessoas e aqueles meninos e aquelas meninas que são pobres de espírito, que reconhecem que necessitam muito, 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 muito do nosso lindo e amado Jesus. O melhor tesouro que nós podemos ter não é as coisas deste mundo, não é ter grandes carros, não é ter grandes jogos, não é ter muitas coisas materiais. Não, crianças. A melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida é aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. É crer que Ele é o número 1 da nossa vida. É dar a Jesus o lugar que Ele merece. E aí nós vamos ter a fé como o centurião, ao dar o coraçãozinho a Jesus. Essa fé também está no nosso coração. Essa fé que nos vai levar a sermos uns vencedores. Essa fé vai levar-nos ao propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, Jesus vai cumprir aquilo que sempre tem para nós na nossa vida. Então nós necessitamos de
ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida e reconhecer que sem Jesus não somos nada, que precisamos do abracinho dele, do amor dele, da cura dele, das coisas boas que só encontramos em Jesus e na sua palavra. Então, crianças, a partir de agora mesmo, vamos pôr isso em prática na nossa vida, porque Jesus também nos ensina que não podemos só ouvir, temos que fazer, praticar na nossa vida. E não vamos ser como este rico aqui, todo sujo, todo contaminado com as coisas deste mundo. Não, vamos ser pobres de espírito. Esses são os que agradam verdadeiramente o coração do nosso lindo e amado Jesus. Então, espero que tenham gostado desta história Super Kids e nos encontramos numa próxima. Adeus! Até à próxima!